Oi, meu nome é Gênio. Hidrogênio. Sim, esse mesmo. Estou por aí desde o começo dos tempos. Antes eu ficava vagando pelo universo afora com os outros gênios. Mas hoje vou contar sobre a época em que conheci seus ancestrais e outras subespécies que andaram juntas antes da raça humana evoluir. Preparado? Os humanos pertencem ao único grupo de hominíneos, que por sua vez faz parte dos hominídeos, como meus amigos gorilas, orangotangos, chimpanzés e vocês todos aí. Muitos anos atrás, que é para onde estamos indo, havia diversas espécies de hominíneos, mas todas desapareceram como num passe de mágica, menos os humanos. Ok, chegamos. 100 mil anos atrás. Cuidado onde pisa. Nessa época, tanto na Europa quanto na Ásia, havia diversas espécies de hominíneos, das quais eu falei. Quando vocês os encontraram, viraram bons amigos. Construíram abrigo juntos, caçaram e faziam mais um monte de coisas que vou contar depois. Você já ouviu falar dos Neandertais? Ninguém os conhecia até o ano de 1829, quando um amigo meu, um naturalista holandês, escavou algumas cavernas na Alemanha. Lá, ele descobriu um grande segredo. Os Neandertais viveram lá, e ele descobriu que eles eram bastante sofisticados, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita. São uma subespécie dos ancestrais humanos, mas entraram em extinção 40 mil anos atrás. Faz muito tempo. E receberam esse nome por causa de um vale que eu costumava visitar. É o Vale de Neander. Ele tem um lindo rio azul turquesa que praticamente convida a gente a nadar nele. Você precisa conhecer. Quando os conheci, os Neandertais não pareciam ser muito diferentes dos humanos. Tinham pernas menores, peito largo e um nariz grande. E nem por isso tinham um olfato melhor. Era só tamanho mesmo. Eles tinham estatura média, cerca de 1,63 m. Então, não seriam bons jogadores de basquete, mas tinham cérebros brilhantes e sabiam como fazer bom uso deles. Os Neandertais criavam suas próprias coisas. Tinham uma oficina na Polônia, onde guardavam milhares de ferramentas. Algumas haviam sido feitas para cortar carne, enquanto outras foram fundidas com materiais diferentes, como pedras, ossos e madeira. O abrigo é uma das necessidades básicas de todo mundo, e os Neandertais usavam suas ferramentas para construir casas de pedra e às vezes de ossos de mamute. Ei, esses caras tiveram a chance de ver um mamute de verdade de perto. Sabe o que é estranho sobre os humanos? Um dia, alguém fez um som de dinossauro sem nunca ter ouvido um animal desses. Esse assunto é bastante polêmico e, por falar nisso, os Neandertais também sabiam como fazer fogo. Talvez seus ancestrais, os Homo erectus, os ensinaram, já que foram os inventores do fogo. Os Neandertais têm uma longa história evolucionária. Alguns fósseis datam de 430 mil anos. Agora, vamos nos aproximar de uma época diferente. Cerca de 200 mil anos atrás, eles faziam piche adesivo que fica líquido quando é aquecido e que vem da árvore bétula. Esses caras usavam essa cola para confeccionar algumas de suas ferramentas. Também faziam uma coisa parecida com lençóis para se aquecer no inverno. Os Neandertais foram ainda os primeiros artistas da história. Quando passaram pela Europa, pintaram algumas cavernas. Parte da arte deles foi encontrada na Espanha. Na época, os arqueólogos descobriram que eles também tinham um idioma próprio. Já os ouvi falar. É bem engraçado. As pinturas dessas cavernas datam de 65 mil anos e são a arte rupestre mais antiga encontrada até hoje. Depois de aprenderem a usar suas ferramentas, eles deixaram a criatividade fluir e misturaram pigmentos e contas do mar para criar cores. O mais interessante é o que as pinturas retratavam. Não era só o idioma, ilustravam a chegada dos humanos naquela região, os Homo sapiens. Foi aí que as duas tribos se conheceram. Mas eu já sabia de um segredo que ninguém mais tinha descoberto até 10 anos atrás. Havia outra espécie de hominíneos, os denisovanos. Os ancestrais dos Neandertais e dos denisovanos viveram 650 mil anos atrás. Eles moraram na África, mas parece que queriam explorar o mundo, então saíram de lá. Após a descoberta deste grande segredo, outro surgiu. Temos o mesmo DNA dos Neandertais e dos denisovanos, ou seja, os humanos modernos não são só vizinhos dessas duas tribos, são parentes. Quando os cientistas começaram a escavar fósseis, encontraram Neandertais por toda a parte. Reino Unido, Sibéria, Espanha e por aí vai. O mais antigo foi encontrado na Espanha, em uma região cujo nome significa Abismo dos Ossos, de 450 mil anos atrás.
Foi aí que os vi fazer uma análise de DNA. Eles descobriram que os humanos modernos têm de 1 a 4% do DNA neandertal. Agora vamos para a biblioteca, pois você vai precisar disso mais tarde. O DNA é um idioma, parecido com o que os neandertais falavam. Os genes são os livros escritos com esse idioma. Então, todos eles ficam guardados na biblioteca. Isso é o genoma. Porém, não dá para pegar nenhum livro emprestado, senão você fica perdido. As pessoas da Europa e da Ásia Oriental tinham de 1 a 2% desse DNA, enquanto os africanos não tinham. Isso quer dizer que nunca conheceram essa rapaziada. Sabe quando a gente encontra alguma coisa interessante e começa a escavar para descobrir mais? Foi exatamente isso que os cientistas fizeram. Depois de vasculhar por aí, encontraram um fóssil de humano moderno que tinha 45 mil anos de idade. Pela análise, os pesquisadores descobriram que a última vez que a espécie esteve com neandertais foi 10 mil anos antes disso. Os ancestrais de vocês se mudaram da África e começaram a se espalhar pelo mundo. Quando entraram na Europa, conheceram os neandertais, foram bem recebidos e fizeram amizade. O resto é história. O DNA deles mudou algumas coisas nos humanos modernos. Você ganhou um gene maravilhoso, ou livro. Quando pega alguma infecção viral, esse gene corre para o seu sistema imunológico e o informa que ele precisa atacá-lo. O nome desse livro é STAT2. Foi esse gene que os europeus ganharam. Agora, os asiáticos orientais pegaram um gene diferente. Receberam um livro chamado HYAL2. Sabe quando você vai à praia para nadar, esquece de usar protetor solar e sua pele se queima? Bem, os asiáticos orientais têm esse gene e conseguem regenerar as células da pele mais rápido. Quando descobriram meu chapa, Denisovano, os cientistas constataram que o DNA dele não era idêntico ao dos humanos modernos, nem dos neandertais. Então, não souberam onde colocá-lo na árvore genealógica. Ele tinha um pouco do DNA humano e um pouco dos neandertais, mas não era completo. Alguns anos depois, descobriram mais partes para juntar essas peças de quebra-cabeça. Havia 7. Não era um quebra-cabeças muito difícil. Uma tampa craniana, um dedo mínimo, 3 molares, um osso comprido e uma mandíbula. Eles fizeram testes em cada peça e descobriram que todas tinham de 52 mil a 195 mil anos de idade. Os neandertais também conheceram os denisovanos e tinham 17% de seu DNA. Não sei dizer exatamente como eram, mas vou mencionar algumas características. Eles tinham uma testa inclinada, quadris largos e uma arcada dentária longa, como os coelhos. A biblioteca deles, aliás, o genoma, é bem parecido com o seu. Isso mostra que, na sua árvore genealógica, há pessoas como o Homo erectus que constituíram família com esses caras também. Por exemplo, no leste e sul da Ásia, as pessoas têm 6% dos denisovanos. Existe também um gene chamado EPAS1. Ele funciona assim: em grandes altitudes o ar fica mais rarefeito. Você tem uma proteína chamada hemoglobina, que transporta o oxigênio para o seu sangue. Quando sobe uma montanha ou faz alguma escalada em algum ponto mais alto, essa proteína aumenta, carregando mais oxigênio. Então, suas hemoglobinas aumentam em grandes altitudes, e tudo graças a esses caras. Mas a questão é a seguinte: se a sua espécie se deu tão bem com essas duas, por que apenas uma delas sobreviveu? Bem, o clima mudou e talvez alguns comportamentos também. Na Europa, há cerca de 40 mil anos, o clima ficou muito frio e seco. Então, isso dificultou a sobrevivência dos neandertais. Outra coisa, havia mais humanos que neandertais. Esses últimos andavam em grupos, mas mesmo assim não foram fortes o suficiente para suportar o frio. Os humanos modernos começaram a se espalhar pelo mundo todo, igual minhas amigas formigas, que conheci 160 milhões de anos atrás. Então, quando você os conheceu, eles mostraram o mundo deles, e você viu suas novas pinturas. Talvez tenha até aprendido o idioma engraçado que falavam, e foi bem recebido por suas famílias. Mas o mais importante é que eles o ajudaram a se adaptar. Uma das explicações para sua capacidade de se aclimatar em diversos ambientes é que você tem genes de espécies diferentes. E o mesmo pode ser dito dos que você herdou dos denisovanos. Como essa misteriosa subespécie é nova para a árvore genealógica, os cientistas ainda precisam de mais partes corporais para completar o quebra-cabeças. Então, ainda não descobriram como os denisovanos foram extintos, mas sabem que tanto os neandertais quanto os denisovanos ainda vivem dentro dos humanos modernos. Então, teoricamente, podemos nos considerar criaturas híbridas. Vou confessar uma coisa: tenho quase certeza de que há alguns neandertais modernos na minha árvore genealógica atual. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo.
E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.